Senhoras e senhores, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo agora, aqui na cidade de Curitiba, no estúdio do grupo FRG Mídias e Eventos, confirmando a hora certa, agora na capital paranaense, são 10 horas mais 22 minutos. Antes de continuarmos, temos algumas informações aos participantes, aos internautas que estão nos acompanhando nesta verdadeira maratona da informação e network que teremos hoje e amanhã. Neste ano, o Fórum Valorização Energética de Resíduos será realizado em edição especial 100% online. Nós lembramos ainda que você pode acessar todo esse nosso conteúdo no canal do YouTube do Grupo FRG. Acesse o YouTube e se inscreva no canal Grupo FRG. Você ainda pode interagir durante as nossas transmissões no nosso chat que está aqui ao lado, ok? Abaixo do chat, basta você clicar no banner e ir diretamente para a nossa feira virtual do evento. Ali você pode encontrar o stand dos nossos patrocinadores e ainda poderá conversar diretamente com um especialista através do WhatsApp de cada empresa que estará disponível durante todo esse evento, ok? Bom, dado esse recadinho, vamos então dando sequência. Teremos agora o debate com o tema Políticas Públicas de incentivo à valorização energética, com a participação dos seguintes palestrantes, as seguintes autoridades. Estou dando as boas-vindas ao secretário de Planejamento Energético do Ministério de Minas e Energias, Paulo César Magalhães Domingues. Seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos. Também quero apresentar aqui o secretário nacional de Saneamento, Pedro Maranhão. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Muito obrigado, estamos à disposição. Na sequência também, deputado federal pelo Cidadania de São Paulo, seja bem-vindo, deputado federal Arnaldo Jardim, bom dia. Bom dia, Paulo César, uma alegria poder participar desse painel tão representativo. Parabéns à ABREM pelo fórum que se constitui, ao Grupo FRG pela qualidade da organização. Estamos disponíveis aqui. Um abraço. E complementando aqui, né, como disse anteriormente aqui em off, quando nós não estávamos ao vivo, como disse o deputado Arnaldo Jardim, completando este timaço aqui, deputado federal pelo Republicanos de Minas Gerais, Lafayette de Andrada. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia, Paulo César. Bom dia a todos que estão aqui participando desse painel, a todos os ouvintes que irão nos ouvir. Alegria de conversar com vocês sobre esse tema tão importante da atualidade. Então, já vamos entrar, deputado, direto no tema. A gente vai começar com o secretário de Planejamento Energético do Ministério de Minas e Energia, o Paulo César Magalhães Domingues. E a primeira pergunta para você, a gente vai repetir a pergunta para todos os nossos participantes. Para você, Paulo, na sua área de atuação, quais políticas públicas têm sido implementadas para o desenvolvimento da valorização energética de resíduos? Tenha bondade, secretário. Muito obrigado. Bem, como eu apresentei ainda há pouco, né, nós tivemos a publicação em 2010 da Lei 12.305 de 2010, que foi um marco para a recuperação energética dos resíduos sólidos, né? Posteriormente, tivemos a publicação do Decreto 7.404 de 2010 e a regulamentação dessa legislação. Ela saiu com uma portaria interministerial publicada pelo Ministério de Minas e Energia, Ministério de Meio Ambiente e, na época, Ministério das Cidades, hoje Ministério do Desenvolvimento Regional, né, que disciplina a recuperação energética dos resíduos sólidos, né? E ela classificou a recuperação energética como uma fonte alternativa de energia. Com isso, o Ministério, a partir deste ano, ele publicou uma portaria que é a portaria normativa número 10 de 2021, que trata do leilão A-5 de 2021, e essa portaria, pela primeira vez, está prevendo o produto recuperação energética de resíduos como apartado das outras fontes, porque até então a recuperação energética participava de leilões de energia como uma fonte de biomassa. Então, ela disputava com todas as fontes de biomassa, né?
Então, ela dessa vez não, ela ficou apartado das demais e ela vai disputar os empreendimentos de recuperação energética, vão disputar entre eles, né? Então, nós esperamos, com essa medida, incentivar a entrada de novas plantas, né, de recuperação energética na matriz energética brasileira, né, que possam ter sucesso e que é um primeiro passo para a evolução dessa tecnologia no Brasil. Obrigado, secretário. Eu passo a pergunta agora ao secretário nacional de saneamento, Pedro Maranhão. Hoje, secretário, quais políticas públicas têm sido implementadas para o desenvolvimento, então, da valorização energética de resíduos? Tenha a bondade, Pedro Maranhão. Bom dia a todos, bom dia aos participantes, meu colega Paulo César, meu amigo deputado Arnaldo Jardim, o deputado Lafayette. Olha, nós temos implementado, hoje, sendo bem pragmático, o que nós temos fazendo, e acabei de fazer agora numa reunião com a Associação Mato Grossense de Município, é discutir e organizar a regionalização para o resíduo sólido, principalmente a implantação de consórcio. Lançamos dois roteiros, um de sustentabilidade e outro de como construir consórcio. O de sustentabilidade, que a lei, a partir de 15 de julho, até 15 de julho, os municípios têm que aprovar as tarifas ou taxas para dar sustentabilidade ao resíduo sólido. Com isso, você vai dar viabilidade econômica e o aproveitamento desse resíduo sólido. Nossos investimentos todos são em função de ter o aproveitamento energético do lixo para diminuir os volumes nos aterros, para diminuir a pressão, porque os aterros, principalmente das regiões metropolitanas do Brasil, estão com prazo de validade ali já vencendo, né? Então, essa é a política que nós estamos implantando. Percorrendo o Brasil em todo, já reuni em Minas Gerais, Rio de Janeiro, hoje reuni com Mato Grosso, dia 18 eu estou na Bahia, dia 10, 12 eu estou no Santa Catarina, discutindo exatamente a implantação da regionalização e a criação dos consórcios de resíduo sólido, que aumente, e a implantação das taxas ou tarifa, que é que vai dar viabilidade. Hoje, a partir do dia 15 de julho, é crime, o prefeito é crime de renúncia de receita se ele não aprovar a sustentabilidade. Não pode mais tirar do Tesouro Municipal dinheiro para subsidiar o resíduo sólido. Ok, obrigado ao Pedro Maranhão, secretário nacional de saneamento. Antes de passar a palavra ao deputado federal Arnaldo Jardim, só quero fazer um registro, meus amigos, que nós teríamos aqui conosco neste debate a presença também do deputado federal pelo Democratas de São Paulo, o Geninho Zuliani. Ele está ausente devido a um compromisso profissional, não pôde estar presente com a gente aqui, tá certo? Agora sim, passando a palavra, então, ao deputado federal pelo Cidadania de São Paulo, Arnaldo Jardim. Agora a gente quer saber a sua opinião a respeito do assunto, deputado, né? Quais políticas públicas têm sido implementadas para o desenvolvimento da valorização energética de resíduos? Tenha a bondade, deputado Arnaldo. Paulo César, esse painel dá funções relativas. Nós temos aqui presente o Executivo e temos aqui o Legislativo. Vai complementar daqui a pouco, com certeza, muito bem, o deputado Lafayette, meu fraternal amigo. Mas o que fez o parlamento, o que tem feito o parlamento? Primeiro, a lei referida 12.305, eu, todos sabem, fui o autor dela. Há 11 anos atrás, promulgada, nós demos um passo importante, o conceito que há nela de separação de resíduo e rejeito, que parecia quase uma heresia há 11 anos atrás, fundamenta toda a existência de políticas públicas. Segundo, quando nós avançamos também na nossa Política Nacional de Resíduos, para falar de recuperação energética, era outro pecado mortal. A resistência foi enorme e nós fixamos isso há 11 anos atrás. Todos os painéis aqui revelam que onde há recuperação, há também reciclagem. As coisas se combinam. É uma correta gestão de resíduos. Então, o Legislativo, além disso, avançou agora no marco legal do saneamento, que subsidia toda a questão de cobrança, que foi muito bem referida pelo secretário Pedro Maranhão agora. E subsidia também o Legislativo. O Geninho não pôde estar aqui, lidera a frente parlamentar para os consórcios intermunicipais, consórcios que integram as regiões, e nós criamos também toda uma série de referências legais para fortalecer os consórcios. Além disso, cada ano no orçamento,
no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Urbano, eu várias vezes apresentei e aprovei emendas para que o Ministério do Meio Ambiente fosse subsidiando planos municipais de gestão de resíduos ou planos regionais. Então, são essas as políticas públicas que o Parlamento brasileiro, quer seja na Lei da Política Nacional de Resíduos, na Lei do Saneamento, na Lei do Consórcio, tem dado condições para que as políticas venham e vão nesse caminho, de não só o lixo deixar de ser um problema, mas uma alternativa, e, particularmente, a recuperação energética de resíduos ser uma realidade. Muito obrigado, deputado Arnaldo Jardim. Agora, para a gente encerrar essa primeira rodada de perguntas, né? A gente quer ouvir também a posição do deputado federal pelo Republicanos de Minas Gerais, Lafayette de Andrada. Deputado, eu repito a pergunta porque a todo momento nós estamos com novos internautas aqui do Brasil e de todo o mundo acompanhando esse nosso fórum de valorização energética de resíduos. Quais políticas públicas têm sido implementadas para o desenvolvimento da valorização energética de resíduos? Tenha bondade, deputado Lafayette de Andrada. Bom dia, Paulo César, uma alegria poder respondê-lo. E apenas complementando o que já foi tão bem explanado aqui pelos que me antecederam, como bem disse o deputado Arnaldo Jardim, temos os aspectos das realizações das políticas, que é algo da alçada do Poder Executivo, e aí bem aqui falaram o doutor Paulo César e o doutor Pedro Maranhão, e do ponto de vista do Poder Legislativo, deputado federal que sou, como também o deputado Arnaldo Jardim, nós temos que produzir uma legislação que incentive a utilização energética dos resíduos. Até hoje, as portarias ministeriais, a produção legislativa do Congresso, ela sempre focou, e de maneira muito acertada, na gestão dos resíduos. Mas agora aparece a nova tecnologia, que, além da gestão dos resíduos, é você gerar energia a partir dos resíduos. E aí, sim, elaborar um conjunto de leis específico para essa alternativa, para você gerar energia, porque o resíduo sólido, o lixo, ele é um problema das grandes cidades e das pequenas também, e nós temos que transformar esse problema numa grande solução. Como dizem no interior, fazer do limão uma limonada. E aí compete, sim, ao Poder Legislativo elaborar políticas públicas através de leis que facilitem, que incentivem a utilização dos resíduos para a produção de energia. E é nessa linha que nós vamos trabalhar. Obrigado pelos seus esclarecimentos, deputado Lafayette de Andrada. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho em termos de futuro, passando novamente a pergunta agora ao secretário de Planejamento Energético do Ministério de Minas e Energia, o Paulo César Magalhães Domingues. Em termos de futuro, secretário, quais políticas públicas precisam ser implementadas para o pleno desenvolvimento da valorização energética de resíduos no Brasil? Tenha bondade, por favor, Paulo. Obrigado, Paulo César. O Ministério está promovendo, então, leilões de contratação de energia, de projetos oriundos de recuperação energética de resíduos. O montante de energia a ser contratada vai depender muito do preço ofertado nesses leilões. Nós sabemos que, atualmente, o preço da energia gerada de projetos de recuperação energética é um preço mais alto do que tem se praticado no Brasil. Os leilões que nós temos feito, pelo menos o preço dos projetos de recuperação energética, então, pelo menos o dobro do que a gente está contratando. Então, o Ministério está incentivando, contratando um produto apartado, como eu já disse, mas o grande desafio é a sustentabilidade econômica desses projetos. O custo de produção da energia desse projeto tem que ser reduzido para que a gente possa cada vez mais contratar esses projetos. Então, nos próximos anos, nós pretendemos continuar com esses leilões, mas o montante a ser contratado, ele vai depender muito da redução do custo. Nós entendemos aqui no Ministério de Minas e Energia
que precisamos incentivar essa fonte, né? Precisamos fazer a contratação, né? Para que esse preço caia ao longo do tempo, né? Que se reduza ao longo do tempo. Então, essa é a nossa meta, é continuar fazendo esses leilões de contratação, esperando que, no futuro próximo, esses projetos tenham a sua sustentabilidade econômica e possam ser competitivos junto com os outros projetos que nós temos contratado em leilões. Obrigado, secretário Paulo César. Só ressaltando aqui aos nossos internautas que nós estamos debatendo aqui o painel Políticas Públicas de Incentivo à Valorização Energética no nosso Fórum de Valorização Energética de Resíduos. Passando a pergunta agora, então, ao secretário nacional de Saneamento, Pedro Maranhão. Em termos de futuro, Pedro, o que é que precisa ser implementado para o pleno desenvolvimento da valorização energética de resíduos no Brasil? Hein, Pedro? Olha, complementando o que o nosso secretário Paulo César falou, é fundamental a continuação dos leilões, porque só com os leilões você vai diminuindo essa planilha de custo, que hoje ela é um pouco diferenciada das outras fontes de energia. Mas isso aí aconteceu com a eólica, aconteceu com a solar, e realmente, a partir do momento que vai se construindo os empreendedores, vai tendo produtividade, vai tendo tecnologia diferente, ela vai realmente vindo com um custo competitivo, né? Mas é fundamental e estratégico para o governo essa fonte de energia, para você diversificar o governo diversificar a matriz energética, né? Da nossa parte, a gente tem discutido muito aí com o Paulo César e o pessoal do Ministério de Minas e Energia, estão muito sensibilizados para isso. Nós temos um grupo de trabalho que reunimos aí todo mês discutindo só isso, né? Para poder como é que nós implementamos e realmente esses novos leilões serão um sucesso. Por outro lado, nós estamos financiando e aprimorando nossas linhas de financiamento. Hoje nós temos financiamento para a Horizon aqui da estação de Barueri, que é uma que vai participar, o pessoal do Rio de Janeiro, o Grupo Lara, né? Essa é a parte. E todas as outras partes de ateus que nós vamos financiar, dos novos ateus nos novos consórcios, ela tem que ter o aproveitamento energético. Eu acho que isso é a implantação dos consórcios e a organização e essa política que é junto também com o Ministério do Meio Ambiente, de zerar os 3.000 lixões a céu aberto, só vem a contribuir com o aproveitamento energético do resíduo sólido. Maravilha, obrigado, secretário. Passo agora a palavra ao deputado federal Arnaldo Jardim. A gente quer saber a sua opinião também, deputado, em relação, em termos de futuro, né? O que é que precisa ser feito, quais políticas públicas precisam ser implementadas para este pleno desenvolvimento da valorização energética de resíduos no Brasil, deputado? Quero saudar o secretário Paulo César, cumprimentar o ministro Bento Albuquerque pela iniciativa agora do leilão vocacionado, específico, desejar que isso continue. Quero saudar o Pedro Maranhão pelo dinamismo que tem dado a Secretaria Nacional de Saneamento, visitando todos os estados. Eu recebi lá em São Paulo mais de uma vez, dinamizando os consórcios. Nós vamos apoiar isso, tenho certeza que eu e o Lafayette, agora, inclusive, quando da discussão orçamentária. Eu passo a integrar agora a Comissão Mista de Orçamento e Políticas Públicas passam por ter isso também estabelecido, né? Segunda questão, do ponto de vista legislativo, eu queria pedir apoio a todos a um projeto de lei de minha autoria, o 513 de 2020, que foi, por mim, apresentado, mas que foi produzido em parceria total com a ABREM. Saudar mais uma vez o Yuri, que comigo participou disso, foi inspirador. Ela faz modificações pontuais na Política Nacional de Resíduos, reconsidera aquilo que se chama prioridades de aproveitamento, com a finalidade de dar base legislativa para fortalecer ainda mais a recuperação energética de resíduos. Então, queria contar com o apoio das entidades, apoio de todos, do Lafayette, já peço agora, mas já sei que ele dará, solidário que é, ao apoio aos 513. E eu, que coordeno também a Frente da Economia Verde aqui na Câmara Federal, nós estamos tratando da reforma tributária. E nós consideramos que a reforma tributária não é só uma discussão de arrecadar mais e para quem vai, é definir toda uma filosofia
de retomada do crescimento. E nós temos que ter pegada verde. É isso que fez lá a China, é isso que está fazendo as diretivas da Comunidade Europeia, é isso que o Biden anunciou. E recuperação energética de resíduos rima com combater a emissão de gases de efeito estufa, com ter uma política com relação a mudanças climáticas, portanto, na reforma tributária, a regulamentação do artigo 170 da Constituição, que já prevê que esse conceito das externalidades, do impacto ambiental, deva nortear políticas públicas, nós vamos trabalhar para que, na reforma tributária, esses princípios sejam respeitados e aprofundados. Vai favorecer a recuperação energética de resíduos. Maravilha, muito obrigado, deputado Arnaldo Jardim. Passando agora a pergunta, então, ao deputado federal Lafaiete de Andrada. Na sua opinião, deputado, em termos de políticas públicas, quais políticas públicas precisam ser implementadas para o pleno desenvolvimento da valorização energética de resíduos no Brasil, em termos de futuro, deputado? Eu penso que temos que trabalhar em 3 aspectos. O primeiro deles, na linha do que o Ministério de Minas e Energia já deu início, como bem disse aqui o secretário Paulo César, é preciso que haja os leilões de energia específicos para resíduos, porque efetivamente o preço dele hoje é um preço mais caro, então ele não tem condições de competir com as demais matrizes energéticas, mas é algo importantíssimo na gestão dos resíduos sólidos, é uma grande solução para as cidades, portanto, precisamos insistir nisso. Segundo, nós temos que trabalhar legislações de políticas públicas que marcham nessa direção, porque a geração de energia através de resíduos, na verdade, a energia ela acaba sendo apenas uma externalidade, né, da gestão dos resíduos, que é um problema seríssimo em todas as cidades. Portanto, é preciso ter um olhar todo especial para essa questão. E, por fim, a ANEEL ela já está começando a trabalhar, e ela precisa focar nisso, em quantificar economicamente os benefícios trazidos pelas matrizes energéticas. Cada uma matriz tem os seus custos, mas ela também tem os seus benefícios. E esses benefícios precisam ser quantificados também. Então, eu acho que agora, no momento que estamos vivendo, é o momento de começarmos a regular tudo isso. Porque, como eu disse aqui no início, isso tudo é matéria nova, está nascendo. Né? A geração de energia em larga escala, através do lixo, através dos resíduos sólidos ou resíduos líquidos, é algo relativamente novo. Então, é preciso termos um arcabouço jurídico legal que incentive isso. Porque, como eu disse aqui no início, para encerrar, a geração de energia ela acaba sendo uma consequência positiva da gestão do resíduo sólido, que é um grande problema de todas as cidades. Então, temos que ter um foco muito definido para essa questão, porque, como bem disse aqui o deputado Arnaldo Jardim, é a economia verde que nós precisamos atuar de maneira forte a descarbonização do nosso planeta. É nessa linha que nós precisamos trabalhar, vamos trabalhar. Obrigado, deputado Lafaiete de Andrada. Secretário Paulo César, dá tempo de responder aquela última perguntinha? Tem o compromisso daqui a pouquinho, mais 2, 3 minutos, dá tempo? Dá tempo, secretário? Claro, dá sim, Paulo César. Então, vamos lá. Passando para o senhor, primeiramente aqui, subsídios bem estruturados que tendem à descarbonização e à proteção do meio ambiente são importantes para o Brasil? E eu queria saber do senhor também, a valorização energética insere-se nesse segmento, secretário? Bem, Paulo César, nós entendemos que para a redução de preço, né, praticamente a metade dos municípios brasileiros elas não cobram pela coleta dos resíduos sólidos, né? Essa política pública que o Ministério está promovendo, né, que é uma política energética, de incentivar um energético a ele ter uma participação na nossa matriz, tanto na matriz de eletricidade quanto na matriz energética, né? Ele não pode, né, apesar do incentivo, ele não pode impactar a tarifa. Por isso que eu falei que o montante a ser contratado, né, ele vai depender muito da redução dos custos. A gente espera que nesses primeiros leilões
esse incentivo que nós estamos fazendo, ela produza uma redução ao longo do tempo dos custos, né, dessa energia ser gerada. Agora, o subsídio, né, o setor elétrico ele tem trabalhado, né, na modernização do setor para retirar todos os subsídios tarifários, né, para que as tarifas, que as fontes tenham sejam comparadas, né, sem subsídios, que elas possam ser contratadas, né, sem esse mecanismo de subsídio, né? Então, a gente espera que, ao longo do tempo, elas possam reduzir esse custo. No mundo inteiro, a gente percebe que não só a tarifa de energia elétrica, ela por si só não cobre todos os custos de investimento, custo de operação e manutenção dessas plantas. Então, nós temos que estudar outras formas de receita para que possam auxiliar a recuperação energética de resíduos e para ela possa ter uma participação cada vez maior na nossa matriz de energia elétrica e matriz energética brasileira. Ok, eu já quero aqui antecipadamente agradecer, em nome do Grupo FRG Mídias e Eventos e da ABREM, secretário, fazer um agradecimento especial ao senhor aqui, secretário de Planejamento Energético do Ministério de Minas e Energia, Paulo César Magalhães Domingos, já liberando o senhor, porque eu sei do seu compromisso profissional. Ok? Muito obrigado, secretário. Ok, eu só queria agradecer, então, a participação, Paulo César, do Grupo FRG, esse evento, elogiar o evento aí promovido pelo Grupo FRG e pela ABREM, né, e cumprimentar meus colegas panelistas aqui, o deputado Arnaldo Jardim, o deputado Lafayette Andrada, e o meu colega aqui do MDR, o Pedro Maranhão, tá? E parabenizar a todos aí por esse evento e as externalidades positivas aí que o deputado Arnaldo Jardim mencionou, elas são enormes, né? A gente sabe que é um benefício para o meio ambiente, benefício para a saúde pública, né, da população brasileira, e nós desejamos aqui no Ministério de Energia que essa fonte ela seja de sucesso, né? Que ela entre na matriz com força e que cresça cada vez mais. Muito obrigado a todos. Nós aqui agradecemos a sua presença, engrandecendo o nosso Fórum Valorização Energética de Resíduos, assim como de todas as outras autoridades que vão continuar conosco aqui, que ainda tem mais uma pergunta para cada participante. Obrigado, secretário Paulo César, pela participação. Passando, então, aqui agora ao secretário nacional de saneamento, Pedro Maranhão, a mesma colocação, né? No seu ponto de vista, Pedro, subsídios bem estruturados que tendem à descarbonização e à proteção do meio ambiente são importantes para o Brasil e a gente quer saber também se a valorização energética se insere nesse segmento. Por favor, Pedro. Olha, falando aí, o deputado Arnaldo Jardim falou das externalidades. Eu discuti isso com o deputado, estou discutindo com várias pessoas. Se nós conseguirmos transportar as externalidades para a planilha de custo da energia retirada do resíduo sólido, realmente nós vamos diminuir muito o custo, porque o impacto é muito grande. Eu estava conversando com o prefeito de Sinop, o ex-prefeito de Sinop, onde ele estava falando o impacto que tem na saúde quando você tem saneamento básico adequado, quando tem o resíduo sólido, esgoto e água. Então, se a gente conseguir trazer essas externalidades, né, para a planilha de custo da energia, você vai ter uma energia bem mais barata. Não sei como é que a gente consegue trazer ainda. Estamos discutindo, estamos pedindo ajuda aí aos especialistas para que se façam isso, né? Nós assinamos um acordo, uma cooperação técnica com uma ONG inglesa, né, especializada em ESG, né, que também nós acreditamos e estamos fazendo um termo de referência para enquadrar os projetos do nosso saneamento básico, que inclui resíduo sólido, né, na ESG, né, nas famosas ESG, e aí nós acreditamos também que vamos diminuir o custo do dinheiro, né, já é mais outra fonte de financiamento, né? Então, estamos fazendo um trabalho grande nessa questão, discutindo muito essa questão realmente que tenha competitividade e energia do resíduo sólido. Mas eu entendo que, nesse início, nós temos que ter subsídio nessa questão, porque é estratégico para o governo, diversificar sua matriz energética, é estratégico para o meio ambiente, é estratégico para a saúde. Então, nós temos que depois ver como é que trazemos isso para as planilhas de custo, do custo da energia retirada de resíduo sólido. Então, estamos muito atentos e estamos trabalhando nessa direção.
Obrigado, secretário Pedro Maranhão. Passo a pergunta agora ao deputado Arnaldo Jardim. Agora, sua opinião, deputado, sobre os subsídios bem estruturados que tendem à descarbonização e à proteção do meio ambiente são importantes para o Brasil? E também saber do senhor, né, se a valorização energética insere-se nesse segmento, deputado, por favor. Paulo, eu tenho uma convicção de que subsídios são importantes. Eu tenho exemplos que eu pude vivenciar. A questão do etanol é uma muito evidente. Os primeiros volumes de etanol produzidos no Brasil, o preço era até 3 vezes superior ao da gasolina. E hoje é bem menos e é um combustível consagrado. Eu estava na Câmara quando nós aprovamos o PROINFA. O PROINFA foi o primeiro programa de fomento às fontes, naquela época nós chamávamos alternativas de energia, tá certo? Então, era uma coisa que era experimental, quase residual. Então, eu acho, sim, que subsídios bem pensados, fundamentados, são importantes e necessários. Não gosto de subsídios que se tornam permanentes. Acho que todo subsídio deva ter um cenário claro para que essa curva de aprendizado feita, isso não se torne uma reserva, simplesmente de vantagens. Isso depois leva à perda de competitividade. Isso leva a desequilíbrio entre fontes de energia. Então, nós queremos para a largada, durante um período fixado, mas com o compromisso de que isso seja superado. Porque a verdadeira emancipação vem como veio o RenovaBio, a política de fomento ao biocombustível que usa o mercado, instituiu os CBIOS, ou seja, uma moeda verde. Quando nós, na lei do saneamento, estabelecemos o princípio da taxa do lixo para a sustentação do setor, nós estávamos exatamente traçando já esse cenário que o legislador deseja. Então, subsídio, sim, momentâneo, localizado, para que isso possa depois significar maturidade, caminhar sobre a própria perna, que é o que o setor quer. Então, é normatizar para que isso possa ser feito. Moedas verdes cada vez mais virão, que são instrumentos, foi usada a expressão pelo Paulo César, pelo Pedro Maranhão, pelo deputado Lafayette também. Monetizar as vantagens, quantificar isso, e isso ficar de uma forma muito clara. Subsídio momentâneo e localizado, não permanente, porque nós queremos caminhar com equilíbrio, com sustentabilidade financeira sobre as próprias pernas. Obrigado ao deputado Arnaldo Jardim. Agora, para a gente encerrar esse nosso bate-papo esclarecedor sobre políticas públicas de incentivo à valorização energética, a gente vai ouvir a resposta, o depoimento aqui do deputado Lafayette de Andrada sobre esse assunto, sobre os subsídios bem estruturados que tendem à descarbonização e à proteção do meio ambiente, se são importantes para o Brasil. E também se a valorização energética ela se insere nesse segmento. Tenha a bondade, deputado Lafayette, por favor. Todo subsídio que vem no sentido de trazer uma nova tecnologia que seja benéfica, esse subsídio é bem-vindo. E não pode ser permanente. O subsídio tem que ser, como explicou o deputado Arnaldo Jardim, ele tem que ser uma transição inicial, mas ele é muito bem-vindo. Para vocês terem uma ideia, hoje nós pagamos por ano algo em torno de 9 bilhões de reais de subsídio para as termoelétricas ficarem funcionando, girando. Quase 1 bilhão de reais para as térmicas de carvão. Agora, quanto mais subsidiar agora a geração de energia através do lixo, que é um problema imenso, exatamente o contrário dessas outras fontes. Nós estamos resolvendo o problema urbano, resolvendo o problema sanitário, resolvendo um problema dramático hoje das grandes cidades e, de quebra, gerando energia. Então, esse é um tema que merece, sim, ser estudado, merece, sim, ter um subsídio. Esse é o subsídio bom, é o subsídio verde, mas que não pode ser permanente. O subsídio é largada, ele tem que ser uma transição, um período. Mas esse subsídio ele é perfeitamente aceitável, né, do ponto de vista da gestão pública, das políticas públicas, porque ele é um subsídio que traz um benefício para toda a sociedade. Não pode ser permanente, mas ele se encaixa assim, perfeitamente num estudo que precisamos fazer, até porque, como aconteceram com todas as outras tecnologias,
nós estamos ainda numa fase muito residual, muito pequena. Então, é preciso incentivar essa nova matriz energética, que é a energia através dos resíduos. O subsídio cabe perfeitamente para essa situação. É o meu ponto de vista. Teu microfone está bloqueado, Paulo César. Perdão, deputado, a gente também comete alguns equívocos aqui, faz parte também, tá certo? Eu só quero agradecer a presença de todos vocês e lembrá-los que nós temos pessoas conectadas em todo o Brasil e no mundo, neste exato momento, acompanhando aqui o Fórum Valorização Energética de Resíduos. O Fórum Valorização Energética de Resíduos, realizado 100% de forma virtual, aborda os principais temas da valorização energética de resíduos no Brasil e no mundo. Durante o evento, se você, amigo internauta, tiver alguma dúvida ou pergunta para algum dos nossos palestrantes, utilize o nosso chat e compartilhe a sua experiência, né? Abaixo do chat, você basta clicar no banner e ir diretamente para a nossa feira virtual. E você ainda pode acessar todo esse conteúdo que a gente está aqui colocando para vocês através do canal do YouTube do Grupo FRG. Basta você acessar e se inscrever no canal Grupo FRG. Eu peço que vocês confiram também a primeira edição da West Energy Magazine, a revista de resíduo de energia, com artigos, entrevistas e muito mais à disposição para vocês. Basta você acessar www.energywesternmagazine.com. Muito obrigado, deputado Lafayette, obrigado pela presença conosco em nome do Grupo FRG, muito obrigado pela sua presença. Grande abraço, deputado. Eu que agradeço. Obrigado. Uma alegria muito grande ter participado desse painel de craques, e discutir aqui um tema tão importante e tão atual como esse. Vocês estão de parabéns, toda a organização, a ABREM, a FRG, parabéns, e contem conosco, estamos lá no Congresso Nacional, trabalhando por boas políticas para o Brasil. Obrigado. Logo a gente vai convocá-lo para falar sobre o projeto de lei 5829, também aqui pelo Grupo FRG. Obrigado, deputado Arnaldo Jardim, uma alegria tê-lo conosco hoje aqui no nosso evento. Uma alegria muito grande, meu caro Paulo César, lhe dar um grande abraço. Me permita, na figura da Grace Liz, cumprimentar toda a equipe organizadora do Grupo FRG aí, dizer da minha tristeza e de sua também, por termos aí hoje a perda de um grande brasileiro, que é o ex-prefeito, governador Jaime Lerner aí. Uma referência para tudo que nós estamos discutindo, de uma sociedade que seja mais igualitária, mais desenvolvida, mais saudável, mais cuidadosa com a questão ambiental, certamente ele estaria aqui muito confortável, porque isso foi a sua dedicação de vida, então. Então, me somar, junto com o Pedro Maranhão, junto com o deputado Lafayette, a todos aí, a quem agradeço a confiança, a esse momento solidário. Honrá-lo é fazer aí com que o seminário vá muito bem e com que nós possamos fazer com que essas políticas se desenvolvam. Um grande abraço, Paulo César, muito obrigado. Grande abraço, deputado Arnaldo Jardim. Como o senhor mencionou com muita propriedade, perdemos um ícone da política paranaense, um cidadão que transformou, um urbanista que transformou a cidade de Curitiba ao longo dos anos, né? Que Deus o tenha em bom lugar, nosso querido e grande Jaime Lerner. Secretário Pedro Maranhão, muito obrigado pela presença conosco, enriquecendo o Fórum Valorização Energética de Resíduos. Obrigado, secretário. Obrigado pelo convite, obrigado ao Grupo FRG, à ABREM, né? E é sempre importante estar se discutindo o saneamento básico brasileiro, nesse caso, do resíduo sólido para o aproveitamento energético. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Essas coisas de Brasil, a lei pegou, a lei do marco regulatório de saneamento pegou, haja visto o sucesso que foram os leilões que já aconteceram. Então, de dezembro para cá, só para vocês terem uma ideia, foi posto na economia nacional, aí originado do saneamento, 60 bilhões de reais, né? Entre investimento e outorga. Então, isso é um sucesso, nós estamos muito otimistas. Obrigado e parabéns pelo evento. Senhoras e senhores, amigos internautas, o nosso muito obrigado a todos. Estamos encerrando este debate Políticas Públicas de Incentivo à Valorização Energética e, na sequência, estaremos com a nossa programação e os nossos painéis. Grupo FRG Mídias e Eventos,
Faça parte desta história. Obrigado.